Capítulo 14. Aliança de Yahveh com Abraão. Depois dessas coisas, no 4º ano dessa semana, na lua nova do 3º mês, a palavra de Yahveh veio a Abraão em um sonho, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu defensor, e tua recompensa será grandiosa. E ele disse: Yahveh, o que tu me darás, visto que eu sigo sem filhos, e o filho de Mazeque, o filho de minha serva, é de Mazeque Eliezer, e ele será meu herdeiro, e tu não me deste nenhum descendente. E ele, Elohim, disse a ele: Esse Eliezer não será seu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas próprias entranhas, ele será seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olhe para o céu, e conte as estrelas, se tu puderes contá-las. E ele olhou em direção ao céu e contemplou as estrelas. E ele, Elohim, disse para ele: Assim será a sua descendência. E ele, Abraão, creu em Yahveh, e foi computado para ele como justiça. E ele, Elohim, disse a ele: Eu sou Yahveh, que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar a terra dos cananeus, para possuí-la para sempre. E eu serei Elohim a ti e a tua descendência. E ele disse: Soberano, como saberei que eu herdarei tudo isso? E ele, Elohim, disse a ele: Traga-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, e uma rolinha e um pombo. E ele trouxe todos eles no meio do mês, e eles habitaram no carvalho de Moré, que é próximo de Hebrom. E ele construiu lá um altar e sacrificou todos esses animais, e ele derramou o sangue deles sobre o altar, e os dividiu no meio, e os deitou às partes, uma de frente para a outra. Mas as aves ele não dividiu, e as aves desceram sobre as partes. E Abraão as espantou e não deixou que as aves os tocassem. E aconteceu que quando o sol se pôs, que um êxtase caiu sobre Abraão, e eis que um pavor da grande escuridão caiu sobre ele. E foi dito a Abraão: Saiba que com certeza a tua descendência será peregrina em uma terra que não é dela, e eles devem levá-los cativos, afligi-los 400 anos. E a essa nação que os mantiver cativos, eu a julgarei, e depois disso, eles devem sair bastante abonados. E tu deves se juntar a seus pais, em paz, e ser enterrado em boa velhice. Mas na 4ª geração, eles devem voltar para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E ele acordou de seu sono, e ele levantou-se, e o sol tinha se posto, e havia uma chama, e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes do sacrifício. E naquele dia, Yahveh fez uma aliança com Abraão, dizendo: Para seus descendentes eu darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os quenitas, os quenizitas, os cadmonitas, os perizitas, os refaitas, os faroquitas, os evitas, os amoritas, os cananitas, os girgashitas e os jebusitas. E o dia passou, e Abraão ofereceu as partes e as aves, e suas ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e o fogo as devorou. E naquele dia, nós fizemos aliança com Abraão, do mesmo modo como tínhamos feito aliança com Noé neste mês. E Abraão renovou o festival e a ordenança para si mesmo para sempre. Agar dá luz a Ismael para Abraão. E Abraão alegrou-se e contou todas essas coisas para Sarai, sua esposa. E ele creu que ela teria uma herança, mas ela não suportou, não creu. E Sarai aconselhou a seu marido Abraão e disse a ele: Vá com Agar, minha serva egípcia. Talvez seja que eu lhe traga descendentes por meio dela. E Abraão seguiu a voz de Sarai, sua esposa, e disse para ela: Irei. E Sarai tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu a Abraão, seu marido, para ser sua esposa. E ele foi a ela, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E ele o chamou pelo nome de Ismael, no 5º ano dessa semana, 1965 AM. E esse era o 86º ano da vida de Abraão. Capítulo 15. Celebração da festa das primícias da colheita. Circuncisão. No 1º ano da 4ª semana deste jubileu, 1979 AM, no 3º mês, no meio do mês, Abraão celebrou a festa dos primeiros frutos da colheita de grãos. E ele ofereceu ofertas novas sobre o altar, os primeiros frutos da produção para Yahveh, uma novilha e uma cabra e uma ovelha sobre o altar como holocausto a Yahveh. Suas ofertas de primeiros frutos e suas ofertas de bebidas ele ofereceu sobre o altar com incenso.
E Yahvé apareceu a Abrão e disse a ele: Eu sou Elohim Todo-Poderoso. Aprove-se diante de mim e se torne perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei grandiosamente. E Abraão deitou com o rosto no chão, e Elohim falou com ele e disse: Eis que minha ordenança é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Teu nome não deve ser mais Abrão, mas teu nome de agora em diante para sempre será Abraão, porque eu te fiz pai de muitas nações. E eu te farei muito grande, e eu te farei nações, e reis virão de ti. E eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência após ti, pelas gerações, uma aliança eterna, de modo que eu serei Elohim para ti e para a tua descendência. E eu darei a ti e a tua descendência a terra na qual tu és estrangeiro, a terra de Canaã, que tu venhas a possuí-las para sempre, e eu serei o Elohim deles. E Yahvé disse para Abraão: E para ti, conserve a minha aliança, tu e tua descendência, e circundes todo o menino dentre os teus, e circunde seu prepúcio. E será isso de sinal de uma aliança eterna entre mim e ti. E a criança, ao 8º dia, a deve circuncidar. Todo menino pelas gerações, aquele que nascer na casa ou aquele que comprar de algum estrangeiro, aquele que tu tiver adquirido que não é de sua descendência, aquele que nascer de sua casa, certamente deve ser circuncidado. E aqueles que tu comprar com dinheiro, deve ser circuncidado. E minha aliança deve estar em tua carne como mandamento eterno. E o menino circunciso em sua carne e seu prepúcio ao 8º dia, esse deve ser cortado de seu povo, porque ele quebrou minha aliança. E Elohim disse a Abraão: E quanto a sua esposa Sarai, o nome dela não deve ser mais Sarai, mas Sarar deve ser o nome dela. E eu a abençoarei, e te darei um filho por meio dela. E eu o abençoarei, e ele se tornará uma nação, e reis de nações procederão dele. E Abraão prostrou-se sobre seu rosto, e se alegrou, e disse em seu coração: Nascerá um filho por meio de um homem que tem 100 anos de idade, e Sara, que tem 90 anos de idade, dará luz? E Abraão disse a Elohim: Que Ismael possa viver diante de ti. E Elohim disse: Sim, e Sara também gerará a ti um filho, e tu deverás chamá-los de Isaque, e eu estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para os seus descendentes após ele. E quanto a Ismael, também lhe ouvirei a respeito dele. E eis que eu o abençoarei e o farei grande, e o multiplicarei muitíssimo. E ele deverá gerar 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara gerará para ti neste dia, no próximo ano. E ele parou de falar com ele, e Elohim subiu de Abraão. E Abraão fez de acordo conforme Elohim tinha dito a ele. E ele tomou a Ismael, seu filho, e todos que haviam nascido na casa, e todo aquele que ele tinha trazido com dinheiro, todo homem ou menino de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio. E no mesmo dia foi Abraão circuncidado, e todo homem de sua casa, e todos aqueles que ele tinha trazido com dinheiro dos filhos dos estrangeiros foram circuncidados com ele. Essa lei é para todas as gerações para sempre, e não há circuncisão de dias, e não há omissão de nenhum dia fora dos 8 dias, porque é um mandamento eterno, ordenado e escrito nas tábuas celestes. E todo aquele que é nascido, o qual a carne de seu prepúcio não é circuncidado ao 8º dia, não pertence aos filhos da aliança que Elohim fez com Abraão, mas aos filhos da destruição. Nem há, além disso, qualquer sinal nele de que ele pertence a Yahvé. Mas ele se destinará a ser destruído e morto na terra, e será exterminado da terra, porque ele quebrou a aliança de Yahvé, nosso Elohim. Porque todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação são dessa natureza, são santos por natureza, desde o dia da criação deles. E na presença dos anjos da presença e dos anjos da santificação, ele santificou Israel, de modo que eles deveriam estar com ele e com seus santos anjos. E tu comandes os filhos de Israel de modo que observem os sinais dessa aliança pelas gerações, como eterna ordenança, e eles não serão exterminados da terra. Porque esse comando é ordenado para a aliança, de modo que eles devem observá-lo para sempre, entre todos os filhos de Israel. Elohim escolhe Israel como seu povo. Para Ismael e seus filhos, e seu irmão Esaú, Yahvé não fez o que se aproximasse dele. E ele não os escolheu por serem filhos de Abraão, porque ele os conhecia. Mas ele escolheu Israel para ser seu povo. E ele a santificou, e a apanhou do meio dos filhos dos homens,
porque existem muitas nações e muitos povos, e todos são dele, e sobre todo ele colocou espírito com autoridade para desviá-los dele. Mas para Israel, ele não apontou nenhum anjo ou espírito, porque ele somente é seu governante. E ele os preservará e os requerirá das mãos de seus anjos e seus espíritos, e das mãos de todos os seus poderes, de modo que ele os preserva e abençoa, e de modo que eles sejam seus, e ele seja deles, de agora e para sempre. E agora eu anuncio para ti, que os filhos de Israel não se manterão fiéis a esta ordenança, e não circuncidarão seus filhos de acordo com essa lei, porque na carne de sua circuncisão eles omitirão a circuncisão de seus filhos, e todos eles, filhos de Beliar, deixarão seus filhos incircuncisos do modo como nasceram. E eles serão um grande motivo de ira de Yahweh contra os filhos de Israel, porque eles abandonaram sua aliança e se desviaram de sua palavra, e provocaram e blasfemaram, do mesmo modo como não obedeceram à ordem dessa lei, porque eles trataram seus membros como gentios, de modo que eles devem ser espalhados e exterminados da terra, e não haverá mais remissão ou perdão a eles, de modo que sejam remidos ou perdoados de todos os pecados desse erro eterno. Capítulo 16. Os anjos aparecem a Abraão em Hebrom, e Isaque é prometido novamente a destruição de Sodoma, a salvação e o grande pecado de Ló. E na lua nova do 4º mês, nós aparecemos a Abraão, no carvalho de Moré, e nós conversamos com ele, e anunciamos a ele que um filho seria dado a ele através de Sara, sua esposa. E Sara riu, porque ela ouviu que falávamos estas palavras para Abraão, e nós a admoestamos, e ele ficou com medo, e negou que ela tivesse rido por causa daquelas palavras. E nós contamos a ela o nome de seu filho, o seu nome ordenado e escrito nas tábuas celestes, Isaque. E quando nós voltássemos a ela no tempo determinado, ela teria concebido um filho. E nesse mês, Yahweh executou o julgamento em Sodoma e Gomorra, e Zeboim, e toda a região do Jordão. E ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje, como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente muitíssimo pecadores, e que eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne, e praticavam impureza sobre a terra. E dessa mesma maneira, Elohim executará julgamentos nos lugares onde eles fizeram de acordo com a sujeira dos sodomitas, do modo como julgou, sentenciou Sodoma. Mas Ló nós salvamos, porque Elohim lembrou-se de Abraão, e o tirou do meio da destruição. Mas ele, Ló, e suas filhas cometeram pecado sobre a terra, como não havia acontecido desde os tempos de Adão até o tempo dele, porque o homem Ló deitou com suas filhas. E eis que era ordenado e gravado sobre todos seus descendentes, nas tábuas celestes, para removê-los e exterminá-los, e para executar julgamento sobre ele conforme o julgamento de Sodoma, e não deixar descendente do homem sobre a terra no dia da condenação. Abraão junto ao poço do juramento, nascimento de Isaque, e o estabelecimento e comemoração da festa dos tabernáculos. E neste mês Abraão mudou-se de Hebrom, partiu e habitou entre Kadesh e Shur, nas montanhas de Gerar. E no meio do 5º mês, ele se mudou de lá, e habitou no poço do juramento. E no meio do 6º mês, Yahweh visitou Sara e fez nela conforme havia falado, e ela concebeu, engravidou. E ela deu à luz a um filho no 3º mês, no meio do mês, no tempo no qual Yahweh havia falado a Abraão, no festival dos primeiros frutos da colheita, Isaque nasceu. E Abraão circuncidou seu filho ao 8º dia. Ele foi o primeiro a ser circuncidado de acordo com a aliança que foi ordenada para sempre. E ao 6º ano da 4ª semana, nós viemos a Abraão, ao poço do juramento, e nós aparecemos perante ele, conforme nós tínhamos falado a Sara que nós retornaríamos a ela, e ela teria concebido um filho. E nós retornamos no 7º mês, e encontramos Sara como uma criança, e nós o abençoamos, e nós anunciamos a ele todas as coisas que haviam sido decretadas a respeito dele, que ele não morreria até ter gerado mais 6 filhos, e que ele os veria antes de morrer, mas que de Isaque deveria ser chamado seu nome e sua descendência, e que todos os descendentes de seus filhos seriam gentios, e contados com os gentios. Mas dos filhos de Isaque, um se tornaria santa descendência, e não seria contado entre os gentios, porque ele se tornaria porção, a herança do Altíssimo, e toda a sua descendência seria posse de Elohim, que eles seriam para Yahweh um povo de sua propriedade, sobre todas as nações, e que eles se tornariam um reinado e sacerdotes, e uma nação santa. E nós seguimos nosso caminho, e anunciamos a Sara tudo o que tínhamos contado,
E eles dois se alegraram com muita grande alegria. E ele construiu lá um altar a Yahweh que o salvou, e que o havia feito para se alegrar na terra de sua peregrinação. E ele celebrou um festival de alegria neste mês, por 7 dias, próximo ao altar que ele havia construído na fonte do juramento, a primeira festa dos tabernáculos. E ele construiu cabanas para si e seus servos nesse festival. E ele foi o primeiro a celebrar a festa dos tabernáculos na terra. E durante esses 7 dias, ele trouxe ao altar um holocausto a Yahweh, 2 novilhos, 2 carneiros, 2 ovelhas e um bode, por oferta pelo pecado, que ele possa expiar assim para si e para sua descendência. E como oferta de agradecimento, 7 carneiros, 7 cabritos, 7 ovelhas e 7 bodes, e suas correspondentes ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e ele queimou toda a sua gordura no altar, uma oferta escolhida a Yahweh para um doce aroma agradável. E durante a manhã e a tarde ele queimou substâncias aromáticas, incenso, gálbano, estacte, nardo, mirra, especiarias e costum. Todos esses 7 ele ofereceu, amassados e misturados em partes iguais e puras. E ele celebrou esta festa por 7 dias, alegrando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma. E ele e todos aqueles que eram de sua casa, e não havia estrangeiro com ele, nem ninguém que não fosse incircunciso. E ele bendisse a seu Criador que o criou em sua geração, porque ele o criara de acordo com seu bom prazer, porque ele sabia e notava que dele sairia a planta das justiças para as gerações eternas, e para ele uma descendência santa, de modo que eles deveriam se tornar como ele que fez todas as coisas. E ele bendisse e se alegrou, e ele chamou o festival de o Festival de Yahweh, uma alegria aceitável ao Elohim Altíssimo. E nós o abençoamos para sempre, e toda a sua descendência após ele por todas as gerações da terra, porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. Por esta razão, está ordenado nas tábuas celestes, no que se refere a Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria, no 7º mês, aceitável diante de Yahweh, um estatuto eterno pelas gerações todo ano. E para isso não há limite de dias, porque é ordenado para sempre no que diz respeito a Israel, que eles devem celebrá-lo e habitar em cabanas, e colocarão grinaldas em suas cabeças, e tomar galhos frondosos e salgueiros do ribeiro. E Abraão tomou ramos de palmeiras e os frutos de árvores formosas, e todo dia deu voltas ao redor do altar com os ramos, 7 vezes por dia pela manhã. Ele louvou e deu graças a seu Elohim por tudo em alegria. Capítulo 17. A expulsão de Agar e Ismael. No primeiro ano da 5ª semana deste jubileu, Isaac foi desmamado, 1982 AM. E Abraão fez um grande banquete ao 3º mês, no dia que seu filho Isaac foi desmamado. Ismael, filho de Agar, a egípcia, estava diante da face de Abraão, seu pai, em seu local. E Abraão se alegrou e bendisse a Elohim, porque ele tinha visto seus filhos e não morreu sem filhos. E ele lembrou as palavras que ele tinha falado a ele no dia em que Ló tinha partido dele. E ele se alegrou porque Yahweh tinha dado descendentes sobre a terra, para herdar a terra. E ele bendisse com toda a sua boca ao Criador de todas as coisas. E Sara viu Ismael, tocando e dançando, e Abraão alegrando-se com grande alegria. E ela ficou com ciúmes de Ismael e disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. E a coisa foi grave aos olhos de Abraão, por causa de sua serva e por causa de seu filho, de modo que ele os afastou dele. E Elohim disse a Abraão: não deixe isso ser grave aos seus olhos, por causa do filho e por causa da escrava. Em tudo que Sara disse a ti, escuta as palavras dela e as cumpra, porque em Isaque deverá ser seu nome chamado. Mas quanto ao filho dessa escrava, eu farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. E Abraão levantou-se cedo pela manhã e pegou pão e uma garrafa de água, e os colocou sobre os ombros de Agar e da criança, e os mandou embora. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Bezebá. E a água da garrafa acabou, e a criança passou sede, e era incapaz de prosseguir e caiu. E sua mãe o pegou e largou numa árvore de oliveira, e foi e sentou-se virada para ele, a uma distância de um tiro de flecha. E ela disse: não me deixe ver a morte de meu filho. E ao se sentar ela chorou. E o anjo de Elohim, um dos santos, disse a ela: por que choras, Agar? Levante-se, tome a criança e segure-a em suas mãos, porque Elohim ouviu tua voz, e viu a criança. E ela abriu os olhos e viu um poço de água.
E ele foi, encheu sua garrafa de água, e ela deu de beber a seu filho. E ela se levantou e seguiu em direção ao deserto de Parã. E a criança cresceu e tornou-se um arqueiro, e Elohim era com ele. E sua mãe tomou para ele uma esposa dentre as filhas do Egito. E ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Nebaiode, porque ela disse: Yahweh estava próximo a mim quando eu o chamei. O grande exemplo de fé de Abraão. Mas Temar provoca Elohim para que submeta Abraão à provação. E aconteceu na 7ª semana, no primeiro ano, 2003 AM, no primeiro mês desse jubileu, no 12º desse mês, haviam vozes no céu sobre Abraão, que ele era fiel em tudo o que ele, Elohim, o dizia, e que ele amava Yahweh, e que em toda aflição ele era fiel. E o príncipe Mastemar veio e disse diante de Elohim: Eis que Abraão ama Isaque, filho dele, e ele se alegra nele acima de tudo mais. Peça a ele, Abraão, que ofereça a ele Isaque em holocausto sobre o altar, e tu verás se ele obedecerá a esta ordem, e tu saberás se ele é fiel em tudo o que tu o provas. E Yahweh sabia que Abraão era fiel em todas as suas aflições, porque ele, Elohim, o havia provado através de sua terra e com a fome, e o havia provado com a riqueza dos reis, e o havia provado novamente através de sua esposa, quando ela foi tomada dele, e com a circuncisão, e o havia provado através de Ismael e Agar, sua serva, quando ele os expulsou. E em tudo que ele, Elohim, o havia provado, ele havia sido fiel, e sua alma não era impaciente, e ele não demorava a agir, porque ele era fiel e amava Elohim.